Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, dando continuidade então aqui à leitura de alguns fatos que nós não podemos negar, né, para descobrir quem era esse Senhor a qual Moisés tanto seguia e pedia para aquele povo que estava seguindo Moisés também seguisse esse tal Senhor. Fazendo comparação com o Criador que o Cristo veio nos apresentar, eu, pelo menos na minha visão, são água e óleo, não se mistura. Lembrando que não é para tirar a sua fé de maneira nenhuma, você pode continuar acreditando que esse Deus que Moisés veio apresentar realmente é um Deus e é o mesmo que o nosso Cristo veio nos apresentar. Lembrando que é exatamente aqui. Este é o último vídeo da série e esses 3 últimos vídeos é onde, como eu disse nos anteriores, separa os meninos dos homens, certo? As crianças, os adultos. Porque a minha intenção aqui não é que você simplesmente agora eu estou apresentando alguns fatos que são incontestáveis, agora desacredite em tudo. Não, eu quero que você faça um filtro em tudo que você ler em relação à Bíblia, religião, denominações e tudo mais. Certo? Vamos lá. O Senhor de Moisés, né? Então, nós vamos fazer uma comparação do Código de Hammurabi, que também provavelmente você deve ter ouvido falar, da Bíblia. Bom, o Código Hammurabi, sexto rei sumério, nascido em Babel, da primeira dinastia babilônica dos Amoritas e o fundador do primeiro império babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor, cujo nome permanece invariavelmente ligado a um dos mais importantes códigos jurídicos da antiguidade, o Código de Hammurabi. Foi o autor de um famoso código penal, o mais antigo da história, que levava seu nome. O Código de Hammurabi estabelecia regras de vida e de propriedade, estendendo a lei a todos os súditos do império. Seu texto de 282 preceitos foi reencontrado em Susa por uma delegação francesa na Pérsia sob a direção de Jacques de Morgan, sob as ruínas da Acrópole de Susa e transportado para o Museu do Louvre em Paris. Consiste de um monumento e um tronco de cone de dura pedra negra de 2,25 m de altura, 1,60 m de circunferência na parte superior e 1,90 m de base, ou seja, gravado em uma estela cilíndrica de diorito. Toda a superfície está coberta por denso texto cuneiforme e escrita acádica. Em um alto relevo, vê-se o soberano a receber Shamash, Deus dos oráculos, as leis da equidade, da justiça, dispostas em 46 colunas, 3.600 linhas. Nele está codificada a jurisprudência de seu tempo, de um reino de cidades unificadas, um agrupamento de disposições casuísticas de ordem civil, penal e administrativa. Determinava penas para as infrações baseadas na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Apesar da afirmação acima sobre sua existência, encontramos várias outras fontes com datas para a sua vida, ou seja, sua existência desse código, entre 2100 até 1600 anos antes de Cristo. Ou seja, Moisés recebeu as leis de Deus após 1446 a.C., bem depois da criação do Código. Então, esqueça de Êxodo, Arca da Aliança, Dedo de Deus, e agora você pode ver onde saiu as leis. Vamos às semelhanças. Então, mais uma vez, se você quer continuar se alimentando de leitinho, para por aqui,
volta lá na Bíblia, na sua denominação e continua sendo enganado, né? Continua lá sendo enganado, sendo tratado, feito eu ia falar uma coisa, mas eu retiro, eu só pensei, eu não falei, sendo tratado, feito um inocente útil para a sua denominação. Agora, se você é um homem procurando alimento sólido, saber onde vai pisar em relação ao nosso Criador e o que está escrito na Bíblia, vamos continuar. Vamos lá. Lei do Talião Hammurabi. Se alguém arranca o olho a um outro, ele deverá arrancar o olho. Se ele quebra o osso a um outro, ele deverá quebrar o osso. Se alguém parte os dentes de um outro de igual condição, deverá ter partido seus dentes. A Bíblia, Êxodo 21, verso 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé. O boi, Hammurabi. Se alguém rouba um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto. Se o ladrão não tem mais nada, não tem nada para dar, deverá ser morto. O boi, a Bíblia. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender por um boi, pagará 5 bois e por uma ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será réu de sangue. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, o que o feriu será réu de sangue. O ladrão certamente dará indenização. Cada possuir será então vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará ele o dobro. A venda da filha, Hammurabi. Se alguém tem um débito vencido e vende por dinheiro a mulher, o filho e a filha, ou lhe concedem descontar com trabalho o débito, aqueles deverão trabalhar 3 anos na casa do comprador ou do senhor. No 4º ano, esse deverá libertá-los. A venda da filha na Bíblia. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como está em o céu. Se ela não agradar ao seu senhor de modo que não se dispose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. E tomar outra não diminuirá e o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. E se não lhe cumprir essas 3 obrigações, ela sairá de graça sem dar dinheiro, certamente será multado, conforme o que lhe fizer o marido, a mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. O boi chifrador, Hammurabi. Se um boi, indo pela estrada, investe contra alguém e o mata, não há motivo para indenização. Se o boi de alguém dá chifradas e se tem denunciado seu vício de dar chifradas, e, não obstante, não se tem cortado os chifres e prendido o boi, e o boi investe contra um homem e o mata, seu dono deverá pagar uma meia mina. Se ele mata um escravo de alguém, dever-se-á pagar um terço de mina. O boi chifrador na Bíblia. Se um boi escornear ou chifrar um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono, tendo sido advertido, não o guardou, o boi, matando homem ou mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida quanto lhe for imposto.
Quer tenha o boi escorneado a um filho, quer a uma filha, segundo este julgamento lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Bom, eu não quero me prolongar mais em itens, como não me prolonguei, né, no livro dos mortos dos egípcios, né, como não me prolonguei, a vida, me falhou a memória, nos código de Hammurabi, como também não me prolonguei do código anterior que me fugiu a mente, tá? Porque é muita coisa na cabeça e isso acontece mesmo. Bom, eu quero mostrar, se você ainda não conseguiu identificar quem é esse Deus a quem Moisés apresentou ao povo, vou eu apresentar a você agora, segundo o meu entendimento, certo? Então vamos lá. O que aconteceu no deserto, quando Moisés começa a apresentar todo um plágio de tudo que ele aprendeu no Egito, é o seguinte: aquele povo que saiu do deserto, eles saíram mais perdidos que os próprios egípcios. Perdidos em que sentido? Moral, espiritual, social, porque foram escravos. Se Moisés agora levanta, pega um banquinho, sobe em cima e fala assim: gente, estamos aqui no deserto. Agora eu vou aplicar tudo o que eu aprendi no Egito para ser um faraó, eu vou aplicar aqui conosco, para que nós não nos consumamos aqui no deserto, sem regras, sem ditames. Né? Sabe o que ia acontecer com Moisés? Moisés ia ser engolido por aquele povo. Então o que acontece? Moisés, treinado para ser um faraó, treinado para ser um deus, sabendo como eram os discursos dos deuses servos, ou seja, o discurso dos faraós e seus servos. Então agora ele começa a passar essas ordens como se fosse um deus passando essas ordens. Porque o povo iria temer um deus, mas iria temer Moisés? Não, não iriam temer Moisés. Mas como agora é um senhor que manda, vai lá, invade, mata, esquarteja, estupra, toma, porque naquela época era assim que se vivia. Tomando, seria a lei do mais forte. Então tinha que se propagar por onde Israel, né, os hebreus iriam passar, abrindo caminho para a terra prometida, que eles estavam sob a proteção de um Deus que matava criança, matava bebês, e abria a barriga das grávidas, e mandava o povo tomar as virgens, queimar tudo. Um Deus extremamente bravo, irado, sedento, porque era assim que funcionava. Existia exército de Moisés? Não. Quando Moisés clamava, era o povo que tinham todos os afazeres do dia a dia no deserto e pegavam em armas e iam lutar. Então, quem é o Senhor de Moisés? Ele mesmo. Disfarçado de um Deus que estava mandando regras para aquele povo. Muito bem, então Moisés agora falava: olha, Deus mandou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e começou a registrar todas essas coisas. Porque Deus disse que no dia que deixarem de me seguir, eu vou tomá-los como tomei a terra tal e tal, tal. E as coisas foram seguindo geração por geração. Depois de Moisés, você vai ver a narrativa na Bíblia assim, ó. Porque como disse Moisés, porque como está escrito, o Deus de Israel não terá por inocente, vai fazer isso, aquilo. Baseado em que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Baseado nisso que eu apresentei para vocês, o Deus de Moisés, a vida de Moisés enquanto no Egito, que ele aprendeu a ciência e tudo mais. Consegue compreender? Não precisa nem aceitar o que eu estou falando, mas pelo menos compreende o porquê da diferença do Deus que o Cristo veio apresentar, desse Deus que Moisés apresentou ao povo, que na realidade não é nenhum Deus, é o próprio Moisés, ditando palavras de tudo que ele aprendeu no Egito, estratégia de guerra, estratégia das divindades, do poderio de um Deus carrasco, que é mais ou menos assim, ó.
Então Moisés sobe ao Monte Sinai, fica 40 dias, 40 noites. Isso é o que está registrado. Mas foi isso que aconteceu? Que o monte fumegou em cima, isso, aquilo, aquilo. Mas foi isso realmente que aconteceu? Moisés deixou registrado que isso estava acontecendo. Compreende? Então, desvendado agora quem é esse Senhor, quando você ler o Antigo Testamento, dependendo da situação onde tem a ver com captura, morte, sequestro, esquartejamento, sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o Criador. Isso só tem a ver com uma estratégia de um homem que foi treinado, educado, adestrado para ser um faraó e começou a aplicar tudo. Aí alguém pode me perguntar, mas e o Criador vendo tudo isso? Bom, agora eu sou obrigado a usar a minha fé. Como muitos me perguntam, eu vou usar a minha fé. O Criador, olha, vendo tudo isso, ele simplesmente não interfere. Por quê? Porque dentro desse esquema a qual Moisés montou para que Israel não se autoconsumisse, ou seja, se autodestruísse no deserto, para que a profecia do Cristo se cumprisse através da tribo de Judá, que estava ali no deserto entre as tribos, isso funcionou porque as tribos chegaram, pelo menos duas chegaram, até que a profecia se cumprisse. A tribo de Judá, os levitas e alguns da tribo de Benjamim. Compreende? Eu poderia ficar aqui fazendo mais ou menos uns 150 vídeos, trazendo detalhes e mais detalhes de que Moisés trouxe lá da sua experiência enquanto pretendente ao trono de Faraó. Mas não dá. Então, por isso, meus queridos, nós estamos aqui já com 17 minutos de vídeo. Eu espero que você realmente compreenda que eu não quero destruir de maneira nenhuma a tua fé na Bíblia, no teu pastor, na tua denominação, não. Mas eu espero que pelo menos você se identifique comigo no sentido de estudar as coisas, de perceber o que é, o que não é, o que deixa de ser. Não se deixe enganar. Dízimo, tabernáculo. Olha, eu nem trouxe aqui a arca da aliança, é assim, 99% a arca de Anubis. Se eu não me engano, é Anubis. Aquele deus que tem a cabeça parece um Doberman. É idêntico, eu não trouxe aqui. Os tabernáculos, as festas, né? As comemorações das luas cheias, luas novas, tudo trazido do que ele aprendeu no Egito. Tá certo? Bom, meus queridos, espero então que vocês tenham gostado. Vou pedir agora, dê um like aí na série, compartilhe com as pessoas que você acha que isso pode ajudar, sempre deixando claro, contra fatos não dá para argumentar. Então tá bom, meus queridos, um abraço e até o próximo vídeo.